Oi, gente! Continuando então os nossos tempos verbais, a gente vai continuar no modo indicativo e vamos ver hoje então o pretérito perfeito composto, tá? Sou eu, a Prof. Zinger, aqui tô dando. A nossa aula então foi dividida no pretérito perfeito, né? Ou pretérito perfeito composto. No presente, a gente vai rever o presente do indicativo, vai rever o modo particípio. Vamos ver alguns exemplos e depois ver as diferenças entre os pretéritos e, por fim, fazer alguns exercícios, tá bom? Lembrando, verbo haver no presente do indicativo e verbo principal no particípio. Vamos rever primeiro o que é o presente do indicativo, né? O presente do indicativo é o tempo verbal que vai expressar as ações no momento em que se fala ou ações que ocorrem frequentemente, tá? Lembrando que para os verbos regulares, tá? Da primeira desinência, terminados em ar, ficam assim. Então, hablar, por exemplo, yo hablo, tu hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, com acento, e ellos, ellas e ustedes hablan. Lembrando, a diferença geralmente da segunda pessoa do singular para a terceira é só que na segunda pessoa tem o S, tá? Tanto na primeira desinência, na segunda, na terceira e no verbo haver, que é o verbo irregular. Aqui, na segunda desinência, tá? O verbo comer. Eu como, então, reparem, na primeira pessoa do singular, sempre termina com o. Tu comes, ele come. Nosotros comemos, vosotros comeis, ellos comen. Sempre terminado em N, né? Então, hablan, comen, biben, todos terminados em N. Aí aqui, bibir, né? Terminados em ir, terceira desinência. Muito parecido com a segunda, tá? Então, yo bibo, também termina em o. Tu bibes, terminado em S. El bibe, terminado em E. Nosotros bebimos, desculpa. Então, reparem que aqui a diferença é que aqui é emos e aqui é imos. Vosotros bebis, ellos biben, tá? Isso, os verbos regulares. O que a gente vai usar para formar o pretérito perfeito composto, ou só pretérito perfeito, é o verbo haver, que é um verbo irregular. Então, como é que funciona a flexão do verbo haver? Yo he, então, yo he alguma coisa, tu has, el ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Reparem, segunda para terceira, a diferença é o S, terceira termina com N, tá? E a segunda do plural geralmente tem acento, né? Então, aqui é habéis com acento. Então, a primeira parte do pretérito perfeito composto, né, é o verbo haver no presente do indicativo conjugado. A segunda parte é o verbo principal no particípio. O que é isso, né? O que é o particípio? O particípio é um modo e que seria a forma não pessoal do verbo. Ele não tem desinência para as diferentes pessoas e para os diferentes tempos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai estar sempre flexionado da mesma forma. Então, não é que nem, sei lá, presente do indicativo, tá? Todos os tempos verbais do indicativo, que para cada pessoa o verbo muda. No particípio, não. Ele só tem uma forma. Então, os verbos terminados em ar, todos no particípio vão ganhar um ado no final. Então, cantar, que é o infinitivo, vira cantado, ganha um ado. Os verbos terminados em er ou ir ganham um ido. Então, tener fica tenido. Vivir fica vivido. Diante, tá? Então, todos terminados em ar ganham um ado. Então, cantar fica cantado, bailar fica bailado, hablar fica hablado. Os terminados em ir e os terminados em er ganham um ido, tá? Então, vamos ver se a gente consegue entender, tá? Este ano ha llovido bastante. Vamos revisar primeiro. Para que servia o pretérito perfeito composto? Para falar de ações no passado que tenham relação com o presente. Então, a gente vai usar locuções adverbiais que tenham relação com o presente, tipo este ano, este mês, hoy, ahora, diferentemente do el año passado, el mês passado. Como tem relação com o presente, é este ano. Então, a gente vê aqui, ó,
este ano puxando o pretérito perfeito composto. Aí, pretérito perfeito composto, né? Verbo haver mais verbo haver no presente indicativo mais o verbo principal no particípio, tá? Então, aqui é o haver, tá? Ai, meu Deus. Nossa, fica péssimo fazer isso. E aqui o verbo principal no particípio. Gente, eu vou desistir, tá? Pera aí. Tá, não consegui apagar, mas entendam. Haver, flexionado no presente indicativo, e llovido, tá? Que é o verbo chover, né? Llover, no particípio. O que a gente tem que se dar conta? O A, ele tá flexionado de acordo com... Enfim, tá de acordo com alguma... Ah, vou conseguir apagar, peraí. Ai, meu Deus. Opções de ponteiro, apontador, tá. Ele tá flexionado de acordo com alguma pessoa, né? Então, Joe, tu has, el a. Então, este ano a, este ano é ele, né? Este ano é o sujeito e é ele. Ha llovido bastante. Vamos aqui para outra, tá? A lo largo de los siglos, siglos é séculos, são séculos, tá? Então, ao longo dos séculos, las guerras han cambiado el mapa político de los países. Quem é o sujeito, tá? Las guerras. Han cambiado é o verbo no pretérito perfeito composto, tá? A gente tem, de novo, o verbo haver flexionado, né? Então, o verbo haver é quem vai concordar com o sujeito, tá? Se atentem a isso. Nessa primeira oração, o sujeito é este ano, porque é este ano que ha llovido bastante. Aqui, quem han cambiado o mapa político de los países são as guerras. Então, as guerras são o sujeito do verbo, tá? E as guerras são elas, né? São eles. Então, é terceira pessoa do plural. Por isso que o verbo haver vai ficar han, tá? Porque Joe, tu has e lá. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Han cambiado el mapa político de los países. E cambiado é o verbo cambiar, que é de mudar, no particípio. Então, cambiar é um verbo que termina em ar, a gente adiciona um ado. Então, cambiado. E por último, Juan ha visitado sua abuela esta semana. Primeiro, quem é que ha visitado sua abuela esta semana? Quem é o sujeito? O Juan. Então, o haver, tem que estar flexionado de acordo com o Juan. O Juan é ele, né? Então, Juan ha visitado. Pretérito indefinido é o pretérito perfeito simples, tá? Se atentem. Pretérito perfeito simples e indefinido são a mesma coisa. E o perfeito ou perfeito composto também. Prefiro usar a denominação perfeito simples e perfeito composto. No outro slide, acabei deixando indefinido e perfeito. Mas também não tá errado, tá? O que isso quer dizer? Que esses aqui querem dizer a mesma coisa. Mais ou menos, tá? Se caiu uma questão, tá? A grosso modo, se caiu uma questão pedindo para substituir. Por qual tempo verbal por qual outro verbo eu posso substituir aqui o el año passado visité Lima, tá? Aí vai ter verbos em vários tempos verbais e vocês têm que ver o tempo verbal que tá em perfeito composto. E do perfeito composto pro perfeito simples é a mesma coisa, tá? Eles podem ser trocados um pelo outro. Então, em questões de substituição, podemos usar o indefinido no lugar do perfeito e vice-versa, ou seja, o perfeito simples no lugar do perfeito composto e vice-versa. Vamos fazer os exercícios, então, gente, assim, ó. Acho que vamos fazer dessa forma. Deem uma pausa, tá? E aí vocês têm o tempo de vocês para conseguirem fazer o exercício. Depois, agora, tá? Deem pausa.
E agora eu vou explicar o resto vou explicar as respostas, tá? Então, A1. Complete com a flexão correta do pretérito perfeito. Então, yo é a pessoa que ele quer e o verbo visitar. O que a gente tem que fazer? Lembrando, o verbo haver no presente indicativo, mais o verbo principal, que é esse verbo que são os verbos que estão aqui, no particípio. Então, yo, qual é o haver no presente indicativo para yo? Yo e. Visitado, porque visitar termina em ar, e os que terminam em ar a gente adiciona um ado, então fica visitado. El então o haver vai virar um a, então el ha, e tener vai virar tenido, porque termina em er. Então, el ha tenido. Yo he visitado, el ha tenido. Depois aqui na C, tu. Tu, lembrando, da segunda para a terceira pessoa, a diferença é que tem S, tá? Então, tu has, beber, termina em er, ganha um ido. Então, tu has bebido. Nosotros hemos, partir termina em ir, então ganha um ido. Nosotros hemos partido. Sim? Aqui ficou gente, desculpa. En la frase, Juan ha visitado a su abuela el domingo. El verbo visitar en pretérito perfeito puede ser reemplazado por. Fazendo a questão 2, né? El verbo visitar en pretérito perfeito puede ser reemplazado por. O que a gente quer? Reemplaçado é substituído, tá? Então, eu quero aqui, Juan ha visitado, tá? Ha visitado é pretérito perfeito composto. Ele pode ser substituído por qual outro tempo verbal eu posso substituir um verbo no pretérito perfeito composto? É isso que a questão está perguntando. Então, vamos começar aqui pela E, tá? Visitar. Aqui, visitar tá no seu modo, né? Ai, meu Deus. Não flexionado, né? Tá no infinitivo. Visitarás e visitará. A gente ainda não viu bem especificamente, né, os verbos do futuro. Mas a gente consegue perceber que estão em algum tempo do futuro, né? Em alguma pessoa do futuro. Visita é presente. Então, Juan visita sua abuela hoy, por exemplo. Ahora. E visitou é pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido, que é aquele tempo verbal que a gente viu que pode ser substituído pelo pretérito perfeito composto, tá? Então, ha visitado pode ser trocado por visitou. Para ser pretérito perfeito composto, tem que ter, né, o verbo haver mais o verbo principal no particípio. Então, todos que não tem já estão fora, tá? Então, a B tá fora e a D tá fora. A gente viu que alguns estavam com a pessoa errada. Então, aqui tá ellos e ellos tá errado, porque o primeiro verbo é eu. Então, só sobra pra gente a alternativa C, tá? Ele ha demonstrado e ellos han influído, porque quem é o ellos são as formas, e aqui quem é o sujeito, né? São as formas, que é terceira pessoa do plural, e no primeiro é un equipo, que é a terceira pessoa do singular. Então, a alternativa certa é a demonstrado e han influído. Sim? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Ali pelo grupo, ou mandar um e-mail, tá? Abraço!